Olá, ouvinte! Que bom ter você aqui novamente para o quarto episódio do Smartcast, o podcast das novas ideias. Sou Daniel Simões, empresário, apaixonado por inovação e um eterno curioso. Nosso foco, você já sabe, é sempre inovação e tecnologias que estão mudando o nosso dia a dia. O tema de hoje é PropTechs e Construtechs. Você sabe o que é isso? Da mesma forma que as fintechs estão mudando o mercado financeiro, as PropTechs devem mudar o mercado imobiliário. Vamos juntos entender mais sobre esse assunto? Se você tivesse uma startup que desenvolve tecnologia para resolver problemas de empresas do setor imobiliário, como ela deveria ser chamada? Foi pensando nisso que, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, se popularizou o termo PropTech. A nomenclatura se refere a startups que atuam com tecnologia para property, ou propriedade, incluindo, claro, os imóveis. O produto desenvolvido pela startup pode ser um software com plataforma de gestão ou de vendas, ou um hardware com materiais e sensores. O que importa é inovar, com eficiência dentro do setor imobiliário, para que essa seja considerada uma PropTech. E se você ainda não ouviu falar sobre esse termo, é bom se acostumar, pois ao que tudo indica, não é apenas uma tendência passageira. As PropTechs têm se consolidado cada vez mais no mercado, visto que o movimento de transformação digital na indústria da construção civil é real e impossível de ser ignorada. Pesquisas indicam que de 2011 a 2017, o aumento de investimento em tecnologia para o setor da construção aumentou significativamente. E esse número não é pequeno. Se você olhar os valores, foi um salto de 186 milhões para 12 bilhões de dólares de investimento. Isso mesmo, 12 bilhões de dólares em investimento. As PropTechs são um tanto recentes, mas elas já estão no ciclo 3.0. Isso significa que os avanços estão sendo rápidos e a fase atual já inclui os smartphones e dispositivos móveis como principais aliados do personagem central para essas empresas, a experiência do usuário. Dentre os produtos considerados PropTechs, podemos identificar um que cresce bastante no Brasil. São os próprios marketplaces. Se você é um entusiasta do marketing digital, o termo não deve lhe soar muito estranho. É basicamente um local de vendas online, desenvolvido para que pessoas possam comprar produtos ou serviços sem precisar sair de casa. Um dos mais famosos e talvez a maior referência em marketplace do Brasil é o próprio Mercado Livre, que é considerado também um importantíssimo canal de venda dentro do país. Outro exemplo é a gigante Amazon, que hoje é avaliada em quase $1 trilhão. Aplicando ao setor imobiliário, temos diversas plataformas de sucesso no país que oferecem serviços de aluguel e até de compra de imóveis, facilitando assim a relação entre quem oferta e quem procura um produto ou serviço. Atualmente, temos algumas plataformas focadas no setor imobiliário bem famosas no Brasil, como, por exemplo, a Quinta Andar. Esse marketplace pode ser considerado um dos principais produtos quando falamos em PropTechs nacionais e vem cada dia ganhando adeptos. Afinal, as tecnologias são para facilitar nosso dia a dia. Mas não se engane pensando que esse mercado só acontece no sul do país. Ele tem aderido a essas novas inovações. Temos atuando no Nordeste uma empresa genuinamente cearense que vem ganhando destaque como marketplace do setor imobiliário. E é com o CEO dessa empresa que vamos conversar hoje. Nosso convidado do Smartcast de hoje é Paulo Filho, CEO e fundador da empresa Sete Cantos, o primeiro marketplace de aluguéis do Nordeste. Além disso, a Sete Cantos está entre as 14 empresas cearenses selecionadas para receberem o apoio da Endeavor, no programa Scale Up Endeavor, que trata-se de aceleração para empreendedoras e empreendedoras à frente de negócios com grande potencial de crescimento. Tudo bom, Paulo? Olá, Daniel. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Primeiro, te agradecer pelo convite. Fico muito feliz que a gente está vendo iniciativas semelhantes à sua que estão realmente movimentando e criando ainda mais valor nesse mercado que tem muito a ser explorado ainda. Bom, obrigado. Vamos lá. Paulo, a gente estava conversando aqui um pouco antes da entrevista, queria que a gente passasse um pouco do que a gente tem avançado nisso. A primeira pergunta é o seguinte: como é que você analisa esse cenário de PropTechs e Construtechs no Brasil? Como é que está hoje esse mercado? O que você pode dizer para a gente? Pronto, Daniel. Eu acredito que isso já seja uma realidade que a gente está vivendo hoje, né? Sem dúvidas, se trata de um ponto convergente, né? Eu costumo visualizar esses novos modelos de negócio pautado numa premissa que a gente chama de job to be done,
né? São os serviços que a gente precisa prestar, o trabalho que a gente precisa entregar, o resultado final e como a tecnologia pode reduzir esse processo em menos etapas. Né? Então, eu acredito que a presença da tecnologia ela já é fundamental e a gente ainda tem vários outros segmentos e várias outras possibilidades que podem, sim, serem otimizadas através da inovação e da tecnologia. O setor de aluguel era um deles. Né? A Sete Cantos surgiu, a ideia surgiu há 5 anos atrás, quando a gente teve uma grande inspiração da Europa, que era uma plataforma de aluguéis para estudantes, chamada até Uniplaces. Acho que é interessante também, se quem quiser dar uma olhadinha lá, vale muito a pena. Uniplaces, né? Uniplaces. Vou até anotar aqui. A Uniplaces ela foi o primeiro marketplace de aluguéis do mundo, né? E ela conectava estudantes intercambistas que se formavam na Europa e partiam para a faculdade em outros países e, na maioria das vezes, tinham muita dificuldade de encontrar apartamentos. E principalmente quando eles estavam atrelados à imobiliária. Então, a Uniplaces ela criou uma proposta de valor que você oferecia o seu apartamento para um estudante. E a forma de comprovação de renda e de identificação de perfil de inquilino, existia todo um processo diferente do tradicional. Então, você comprovava a sua idoneidade através da sua matrícula da faculdade, de faturas de cartão de crédito, documentação dos pais. Então, isso facilitava muito quando o estudante chegava no país, onde ele ainda não conhecia nada, ficava por muitas vezes, durante muito tempo, em hotéis. Não tinha histórico de crédito. Não tinha histórico de crédito, não conseguia entrar dentro do processo do funil da imobiliária, e a Uniplaces fazia essa conexão direta com o proprietário. Então, isso facilitou muito a vida de pessoas que realmente precisavam daquele serviço. Uma vez que a gente teve contato com a Uniplaces, pensamos em urgentemente trazer esse serviço para o Brasil. Sendo que o Brasil, mesmo com o Enem, que aumentou muito o intercâmbio de estudantes aqui no cenário acadêmico, ainda era um mercado muito restrito. Então a gente teve que tropicalizar esse serviço, trazer para o Brasil, mas com a ideia, com a intenção e o desafio de oferecer para todo o mercado. Então, se você for analisar desde o princípio, e a gente começou a estudar como é que funciona o trabalho das administradoras atualmente, né? E é um processo lento, burocrático, né? Bastante tradicional, conservador, que de fato não tem a experiência do usuário como o seu principal objetivo. Então, desde o começo, onde o inquilino que quer alugar um imóvel precisa ir até a imobiliária buscar as chaves, deixar valor de caução para pegar as chaves, ele vai até o imóvel sozinho, precisa voltar para deixar. É uma análise de crédito muito burocrática, essa documentação ela tem que ser entregue física, esse contrato ele demora para ficar pronto, o inquilino precisa retornar até a imobiliária para assinar esse contrato. Então, são vários gargalos que a gente colocou no papel e estudou como é que a gente poderia utilizar a tecnologia para resolver e criar atalhos dentro desse processo e entregar o nosso job to be done. Então, hoje na Sete Cantos, nós temos um marketplace que ele é 100% gratuito. Os anúncios, eles são anúncios profissionais. Isso passa por um processo de curadoria da nossa empresa. Qualquer proprietário pode anunciar seu imóvel no nosso marketplace. Os inquilinos agendam as visitas através do nosso próprio software, do nosso site. Ele consegue acessar, se cadastrar, ter acesso ao mapa de horário disponíveis. O consultor encontra ele diretamente no local. Essa documentação ela é enviada 100% online, através do painel de usuário do inquilino, é analisado pelo nosso setor de análise de crédito e a negociação dele é toda e direta com o proprietário. Então, são vários percalços que nós tiramos do meio do caminho, através do nosso sistema que a gente tem hoje, e isso faz com que a gente tenha uma média, uma velocidade de alugar os nossos imóveis em média em 17 dias. Pô, muito bom. E aí você estava falando um pouco sobre um assunto que eu acho que é muito interessante, a gente está falando no mercado de hoje, que é exatamente uma palavra que você usou muito agora, que é marketplace, né? Eu citei aqui na apresentação preliminar um pouco sobre o próprio Mercado Livre, a Amazon, né? E aí eu te pergunto, como é que o marketplace hoje pode ser um produto de inovação no setor imobiliário, né? Como é que você imagina que não só Sete Cantos, mas que outras soluções possam surgir para que a gente realmente consiga trabalhar num mercado, concordo com você, muito burocrático, não só na parte de locação, acho que de forma geral a gente tem um mercado muito tradicional, muito arcaico, com ideias às vezes muito antigas, que aí a gente vê hoje uma geração cada vez mais inteligente, cada vez mais smart,
cada vez mais querendo soluções para ontem, que a pessoa hoje não espera o loading da página. Como é que hoje você vê esse mercado de marketplace para mercado imobiliário de forma geral? Legal, Daniel. Só complementando aqui a resposta anterior, o nosso contrato também ele é assinado digitalmente, né? A gente tem uma economia aí, do momento que a gente vive aí, uma grande conscientização, né, do ser humano em relação aos desmatamentos e a sustentabilidade. A gente economiza pelo menos em torno de 15 mil páginas a cada 3 meses assinando o nosso contrato digitalmente, né? Eu até provoco todas as outras administradoras que é um processo simples, não é tão complexo, e elas podem colocar isso em prática já hoje dentro das empresas delas. O marketplace ele já existe há muito tempo, né? Marketplace eram os nossos classificados aqui no jornal, onde você anunciava e encontrava, conectava pessoas interessadas no mesmo propósito, né? Dentro do mercado imobiliário, com certeza foi um desafio, né? Principalmente por se tratar do nosso estado, que ainda é muito carente de outras iniciativas. Então, é muito difícil para mim hoje vender a 7 Cantos para uma pessoa que não utiliza o Spotify, por exemplo, né, ou que não utiliza o LX. Então, isso vem com o tempo se modernizando. Mas o marketplace ele vem no processo de evolução, né? Eu acredito que os mesmos marketplaces de antigamente, como qualquer jornal, praça, Lava Jato, venda de carro. Eu acredito que venda de carro tem um potencial enorme. A gente ainda não tem ainda, acredito que um serviço que personalize tão bem esse processo de venda de carro através de marketplace, que dê a segurança necessária. Mas eu acredito que todos os negócios tradicionais que são marketplace estão totalmente aptas a sofrer esse processo de inovação e entregar algo online. A gente tem muita ferramenta hoje no mercado disponível que economizaria tempo, né, como o WordPress, é uma plataforma. A 7 Cantos começou a operar dentro de um template do WordPress, uma coisa super acessível, gratuita, que eu acredito que permite qualquer empreendedor ou empresário transformar o seu negócio em marketplace. Hoje eu conversei com uma grande amiga minha que abriu o primeiro marketplace de roupas de luxo. Então, ela aluga bolsas que tem valores altíssimos dentro da filosofia do sharing, né? E do minimalismo. Economia compartilhada. Economia compartilhada. Uma coisa que a gente fala muito aqui também. E ela transformou a loja de roupa no marketplace. Ela não precisou de muito para fazer isso. Ela entrou no WordPress, utilizou um template que ela conseguia agendar os horários que a pessoa ia reservar a roupa e já criou um marketplace a partir dali. Então, a gente tem que diminuir um pouco essa distância da tecnologia para o negócio tradicional. Eu acho que eles já estão bem próximos. A gente já assiste Netflix, que é outro marketplace, um SaaS, né? Então, assim, isso está bem próximo de qualquer pessoa. O acesso ele é muito fácil, ele é muito simples, está cada vez mais simples. Então, qualquer negócio hoje pode ser transformado em marketplace e a gente tem ferramentas disponíveis e baratas hoje no mercado para fazer isso. Mas aí eu vou te perguntar, você falou de alguns exemplos, aí uma pergunta agora de quem está de fora, né? A pergunta é, na sua experiência hoje com a 7 Cantos, né? Como é que você já viu que essas novas tecnologias podem ser financeiramente viáveis, né? Financeiramente viáveis não só do ponto de 7 Cantos, mas financeiramente viáveis também do ponto de vista, no seu caso, de quem aluga ou quem quer alugar um imóvel? Maravilha. Começando no nosso caso, pelo proprietário, que antigamente ele precisava se deslocar até a imobiliária para assinar um contrato de administração, para que a imobiliária fosse iniciar um trabalho, né? Todo esse processo ele já é muito oneroso para o proprietário. Além do que, não existia um serviço focado 100% em resultado. Então, o tempo que esse proprietário passava dentro de uma imobiliária tradicional, que não especializou justamente nessa ponta do marketplace, que é de encontrar um inquilino, a pessoa queria rentabilizar o proprietário. Acabou gerando muito prejuízo, porque a gente tem uma média hoje, essa é uma média assim, né, informal, mas eu acredito que seja bem realista, que você aluga imóvel em média em 4 meses. 4 meses que o proprietário ele não recebe aluguel, 4 meses que o proprietário ele precisa pagar o condomínio, que ele precisa pagar o IPTU e que o imóvel pode sofrer qualquer tipo de deteriorização. Então, o fato de ser especialistas no mercado online, que a gente consegue encontrar esse inquilino de maneira muito mais fácil, a gente já gera uma grande economia. O nosso processo ele é 100% gratuito,
para divulgação, e o nosso trabalho ele é remunerado apenas no resultado. Então, o proprietário ele precisa alugar o imóvel através da Sete Cantos para que esse primeiro aluguel seja pago de fato para Sete Cantos. O inquilino, dentro da jornada dele, de ir até a imobiliária, buscar as chaves, imprimir, gráfica, assinar contrato, reconhecer firma, eu acredito que ele, quando a gente, na verdade, não tem clientes, os nossos inquilinos, os nossos proprietários, são fãs do que a Sete Cantos faz de fato. A gente pensa muito na experiência que a gente está entregando para essas pessoas. Então, o processo dele de agendar uma visita online, encontrar uma pessoa já no local, um humano que vai ajudar ele para entender se aquele produto realmente é o produto ideal para o que ele está querendo. Enviar a documentação toda através do celular, né, de casa, do conforto de casa. Uma análise de crédito que é feita em até 2 horas, com APIs precisas de mercado que entregam uma análise de crédito melhor do que qualquer outro, simplesmente, órgão de proteção de crédito, que também são importantes, mas são pesquisas muito mais profundas. A gente tem um contrato que é assinado digitalmente, então a gente tem casos onde o imóvel ele é anunciado de manhã, ele é visitado antes do almoço, o inquilino envia a documentação, a análise de crédito é positiva e no final do dia ele já está conseguindo pregar as chaves para poder morar. Então, realmente, se economiza tempo, se economiza valores e, como empreendedor, de fato, a Sete Cantos permitiu que a gente iniciasse o nosso projeto aí com um capital inicial pequeno, um capital inicial mínimo e conseguimos vender desde o primeiro mês, né? Então, com um investimento muito pequeno, a gente conseguiu criar um impacto, né, e gerar uma melhoria muito grande na vida das pessoas que procuram imóvel para alugar. Você falou aí, que era até minha próxima pergunta, você antecipou um pouco dela, que era a vantagem de alugar via Sete Cantos. Você focou muito, acho que a empresa é muito focada pelo lado do user experience, né, da experiência do usuário. Mas e aí eu pergunto o seguinte, e qual é a vantagem de quem tem um imóvel ser administrado ou alugado via Sete Cantos? Qual é a vantagem, não só financeira, mas em termos de outros valores agregados que startups como a sua podem oferecer? Legal. Um dos principais, acredito que, obstáculos do mercado que a gente encontrou para o proprietário era a questão da exclusividade, da administração do imóvel antes dele ser alugado, né? Nós olhamos muito para esse ponto e a gente entendeu que o melhor relacionamento é aquele que é pautado em cima de uma certa liberdade. Então, a gente não queria que ele fosse cliente da Sete Cantos dentro de uma obrigação contratual, mas a gente queria que ele fosse cliente da Sete Cantos porque ele sabia que lá a gente conseguiria entregar resultado. Então, a forma como a gente fideliza nossos clientes é entregando resultado. Então, eu acredito que o risco é muito menor. Você continua com o seu imóvel disponível para alugar da maneira que você achar mais interessante. Se for através da Sete Cantos, acredito que ótimo para ele, pela nossa segurança, pela nossa praticidade, pela nossa agilidade, mas foi justamente focar no resultado. Eu acredito que hoje o proprietário que anuncia na Sete Cantos, a sua principal vantagem, o seu principal benefício é alugar em menos tempo e com liberdade total para decidir no final se você quer alugar com Sete Cantos ou não, né? Então, realmente, o nosso volume de interessados é muito grande e eu convido qualquer proprietário hoje que tem um imóvel desocupado, que não consiga alugar. A gente tem campanhas lá dentro, onde a gente paga a multa da atual administradora que ele anuncia e ele tem mais de 3 meses que não consegue alugar. Então a gente tenta alugar dentro de um prazo de 17 dias. Esse primeiro aluguel, ao invés de ser remuneração da Sete Cantos, nós pagamos a multa para ele conseguir tirar o imóvel de lá já alugado e aí sim dar continuidade no processo de locação residencial. Mas aí você falou uma coisa bem interessante, já que você chegou nessa fase aí da relação com as próprias imobiliárias, né? Eu imagino que a relação seja um pouco conturbada, imagino eu, né? Como é que é essa relação com as imobiliárias? E uma pergunta assim muito clara e objetiva. A Sete Cantos é ou não é um imobiliário? Legal a pergunta, Daniel. Primeiro eu queria falar que eu pertenço à classe há mais de 10 anos, sou novo, tenho 28 anos de idade, mas comecei a me interessar pelo assunto aos 17. Então, aos 18 anos, eu já tinha Cresce e já era registrado no conselho, né? Nós não simplesmente nos excluímos de um segmento. Nós inovamos dentro dele. Apenas a forma como a gente enxerga a jornada desse meu cliente dentro da minha empresa é que mudou.
Hoje os nossos consultores, eles são contratados, certo? Todo o nosso time é dividido em equipes de sucesso. Então, eu tenho 3 pessoas dentro do meu squad, que a gente chama de squad. Esse squad é responsável por entregar a experiência do começo até o final. Então, esse squad é composto por uma pessoa que faz parte da aquisição de novos clientes. Eu tenho o consultor, que é o corretor de imóveis, credenciado, responsável por fazer a visita e identificar se esse produto realmente se encaixa com o perfil do cliente. E a gente tem uma pessoa que faz parte do administrativo financeiro, que garante que esse processo seja concluído até o final. Cada squad desse é uma pequena operação dentro das 7 cantos. Então, essa equipe de sucesso garante que a jornada desse usuário ela seja positiva do começo até o final. Um grande desafio hoje das 7 cantos é justamente conseguir atender a quantidade de inquilinos e leads que nós geramos online. Então, Um problema, né? Isso. é um bom problema. De fato, um marketplace ele tem que ser focado em 2 pontas. No nosso caso, são 2 pontas bem diferentes. A persona do proprietário e a persona do inquilino são 2 fases de vida que elas realmente são opostas. A gente tem uma persona do proprietário, uma pessoa que já está aí, né, de uma certa experiência de vida, né, para não dizer idade, mas ele já é um pouco mais velho, ele já está no segundo imóvel, que está desocupado e está alugando, e eu tenho do outro lado uma pessoa que acabou de se casar, né, que acabou de ter um filho, ou que foi transferida do seu emprego. Então, é muito difícil trabalhar nessas 2 pontas ao mesmo tempo. A questão é que hoje o inquilino, ele realmente, a gente tem um déficit habitacional muito grande ainda. A gente cresceu, se eu não me engano, em torno de 6,8% de volume em locação residencial do ano passado para cá. É um mercado que movimenta quase 200 bilhões por ano. Então, veja que existe uma demanda muito grande, muito forte, e a gente ainda tem muitos proprietários que não se sentem seguros em alugar por conta própria, ou que não conhecem as 7 cantos ainda, e que ainda estão, né, com seus imóveis presos em algumas administradoras que não conseguem chegar até o inquilino. Então, eu acredito que nós continuamos sendo uma imobiliária, apenas reinventada, né? E somos, inclusive, registrados no CRES como pessoa física e como pessoa jurídica, tanto aqui em Juazeiro, Recife e, brevemente, Salvador. Certo. E aí uma coisa interessante que você falou aí sobre as personas dessas 2 personas, né? Tanto o inquilino quanto o proprietário. Queria saber, assim, quem é o teu cliente? Quem é basicamente, geralmente, a pessoa que você vê lá nos seus cadastros, que você conversa, eu não sei qual o nível de interação que você tem com ele, mas quem é hoje a pessoa que procura esse imóvel? Quem é hoje a sua persona mais repetida, né? Quem é a mediana dessa estatística aí? Cara, muito legal essa pergunta, Daniel. Isso é tão profundo quanto você descobrir os seus próprios propósitos de vida, sabe? Os seus próprios porquês, né? A gente se pergunta muito isso é uma pergunta que está constantemente dentro das nossas reuniões e das nossas estratégias. Porém, nós acreditamos que hoje é necessário que a gente tenha um proprietário que anuncie um imóvel para aí daí assim a gente conseguir gerar um lead de inquilino. Então, entre o ovo e a galinha, na verdade o proprietário ele veio primeiro para a gente. A gente precisa dele primeiro dentro do nosso marketplace para que a gente consiga captar o inquilino. Não existe inquilino se não existe imóvel. Então, a gente realmente tem um trabalho de estratégia muito voltado para o proprietário. Porque o inquilino ele vem organicamente. Esse cara ele vem naturalmente, ele já me procura no Google, ele já me tem nas redes sociais, então ele chega, é um pessoal muito mais novo, para você ver, né? É uma persona muito mais nova e já muito mais atenada em aplicativos, em negócios digitais, que é exatamente o oposto que acontece na ponta do proprietário. Então, hoje, os nossos esforços, eles estão, acredito que quase em sua totalidade, as nossas estratégias de aquisição de novos clientes voltadas para o proprietário. Então, o teu foco hoje é o próprio investidor imobiliário que está querendo alugar e está tendo dificuldade para locação, né? Com certeza, muitos investidores, principalmente dentro de algumas construtoras que a gente atende, né, que são pessoas que, muitos permutantes, a gente tem muitos clientes investidores que foram permutantes, que ficam com muitos apartamentos e é uma excelente operação para ele alugar,
principalmente no momento do mercado que ele pode ter alguma dificuldade na venda, mas de fato são pessoas que não são tão fáceis de chegar, né? Agora, nós acreditamos que o inquilino precisa ter uma excelente experiência dentro do nosso marketplace para que o proprietário também se sinta convocado, né, motivado a anunciar o imóvel dele dentro da Sete Cantos. A gente não acredita que se o inquilino não tiver uma excelente experiência, a gente consiga realmente converter esse proprietário para cliente. E, Paulo, aí uma última pergunta aqui. Como é que é ser uma startup dentro do Ceará, né? Como é que é esse ecossistema aí de empresas tão inovadoras? Como é que você vê nosso estado se posicionando em relação a startups, a inovação, a tecnologia? Como é que é hoje ser um inovador digital no Ceará? Bom, para Sete Cantos, de fato, foi um grande desafio, né? Eu acredito que não só falando de mercado, né? Porém, dentro da jornada que a gente vive como empreendedor, é muito difícil seguir com o projeto inovador sozinho. A gente precisa estar próximo de pessoas que têm mais experiência, né? De pessoas que já passaram por aquilo que a gente está passando, para que a gente consiga agregar isso dentro do nosso trabalho e conseguir acelerar de fato. Então, eu acredito que acelerar isso é você aprender com quem já fez e encurtar esse caminho. O ecossistema do Ceará, infelizmente, ele ainda é muito pouco desenvolvido. Então, na maioria das vezes, todo o know-how que a gente precisou buscar, benchmark, ainda foi em outros estados. São Paulo foi um deles que fomos diversas vezes a São Paulo conversar com as maiores aceleradoras que existem, inclusive uma delas, a ACE, que é a maior aceleradora da América Latina, tem um cara lá chamado Sullivan, que é um cara super aberto, que sou fã dele até hoje. Tudo que eu vou lá conversar com ele, eu volto com a cabeça e com o mindset trocado, um framework novo. E essa troca de experiência fez com que a gente tivesse coragem para seguir adiante, percebendo que em outros locais esse mercado já era uma realidade. O que acontece, acredito que dentro do cenário de empreendedorismo no Ceará, né, ainda se perde muito dentro de vaidades. De fato, a gente ainda não tem empreendedores que já enxergaram a empresa como um organismo vivo. Um dos principais diferenciais da Sete Cantos é a cultura e o engajamento do nosso time. A gente sabe que as pessoas que estão lá dentro entendem muito bem qual é o propósito da nossa empresa e o resultado parte daí, justamente do que essas pessoas conseguem entregar. Então, não é só apenas um lucro líquido obtido em cima de uma mais-valia, que eu acredito que ainda é um pensamento, infelizmente, enrustido e que está dentro da nossa cultura aqui no Ceará. Então, eu acredito muito no impacto positivo que nós podemos causar, eu acredito muito no propósito forte que está dentro da Sete Cantos hoje, de facilitar o acesso à moradia, e a nossa equipe está muito alinhada com isso, e acredito que essa é realmente a grande diferença. E isso traz resultado. Ô Paulo, obrigado mais uma vez por estar aqui. É sempre um prazer receber pessoas com ideias e filosofias tão inovadoras como você, para a gente realmente estar evoluindo nesse mercado e, como o próprio nome do Smartcast, né, ter novas ideias para a gente realmente continuar evoluindo. Bom, então aqui fica o encerramento do nosso Smartcast, o podcast das novas ideias. Se você gostou do que ouviu e quer continuar a conversar conosco, entre em contato pelo e-mail smartcast@jsmart.com.br. A gente quer saber o que você achou da nossa conversa e se tem sugestões de temas que podemos abordar nas próximas edições. Esse espaço Smart é seu. Um grande abraço e até a próxima.